Rei dos Reis, os prodígios. Em um mundo com diversos reinos, biomas e ecossistemas, há florestas super densas e perigosas, habitadas por criaturas selvagens e malignas. Nesse mundo, 7 reinos se destacam, cada um com seus poderes distintos e características únicas. Reino das Chamas Ardentes, Pirazzol, o poderoso reino que domina a magia do fogo e utiliza suas chamas ardentes como principal arsenal, também com o uso de magias ancestrais. Reino reluzente dos relâmpagos, Fulmira, os súditos deste reino possuem o poder da eletricidade e raios radiantes, cuja magia reluzente é temida e respeitada. Reino aquântico, Hidraela, em meio a rios e lagos, Hidraela é famosa por controlar as águas com maestria e domínio. Reino da Terra e do Céu, Terravento, uma cidade que une a magia da terra e do ar, onde seus habitantes moldam o solo e dançam com os ventos. Reino dos Ferreiros Anões, Forjadura, conhecidos por sua força e habilidades em forjar, os anões deste reino são reverenciados como os melhores ferreiros. Reino Luminar, Lucentora, esta cidade mística é banhada pela magia da luz, onde a cura e a proteção são comuns. Capital Imperial dos Reinos Unificados, Cidadela Imperial, o coração político e mágico do mundo, onde convergem diversas habilidades e poderes. Além desses 7 reinos proeminentes, há outros lugares notáveis representados pelo mundo. Reino dos Bosques, Tauria, uma cidade élfica, conhecida por seus habitantes que são exímios combatentes corpo a corpo e dominam a magia da floresta. Valezang, Strigaria, uma cidade governada por vampiros, conhecida por sua velocidade incomparável e força sobre-humana. Obscuria, Umbraete, uma cidade misteriosa envolta em sombras e segredos profundos, onde o Rei Demônio e seus seguidores exercem seu controle com magia das trevas. Nas terras de um mundo repleto de reinos e poderes distintos, a harmonia era apenas uma lembrança distante. Desde tempos imemoriais, os 7 reinos proeminentes, Pirazzol, Fulmira, Hidraela, Terravento, Forjadura, Lucentora e a Cidadela Imperial travavam guerras e disputas intermináveis, cada um buscando expandir seu domínio sobre os biomas e ecossistemas que os cercavam. As florestas superdensas e perigosas, lar de criaturas selvagens e malignas, eram frequentemente o palco de batalhas sangrentas entre os reinos. Enquanto Pirazzol desafiava a todos com suas chamas ardentes, Fulmira respondia com seus poderosos radiantes, Hidraela inundava os inimigos com suas águas poderosas. Terravento, com sua magia da terra e do ar, tentou controlar o terreno a seu favor, enquanto os ferreiros anões de forjadura forjavam armas e armaduras temíveis para lutar em prol do seu reino. Lucentora, sempre imbuída da magia da luz, defende seus domínios com habilidades de cura e proteção, enquanto a Cidadela Imperial, o coração político e mágico do mundo, observava e manipulava os acontecimentos a seu favor, buscando sempre a supremacia. Além desses 7 reinos proeminentes, outros lugares notáveis como Tauria, governada por exímios elfos guerreiros, e Valezang, onde os vampiros governavam com velocidade incomparável e força sobrenatural, eram palcos constantes de batalhas e conflitos. Entretanto, nenhum lugar era tão sombrio e misterioso como Obscuria, onde o Rei Demônio e seus seguidores exerciam controle absoluto com magia das trevas. Esta cidade envolta em sombras e segredos profundos representava uma ameaça para todos os reinos, pois seus planos maquiavélicos se estendiam para além das suas fronteiras. Com cada reino alimentando hostilidades e inimizades, o equilíbrio do mundo estava em perigo constante. Guerras eram travadas pelo poder e controle dos recursos naturais, e alianças temporárias eram formadas apenas para serem desfeitas quando conveniente. Os povos dos reinos viviam com medo e desconfiança uns dos outros, e a paz era apenas uma ilusão distante. Em meio a esse cenário caótico, a lenda de um grupo de heróis começou a surgir. Originários de diferentes reinos, diziam que eles perceberão que a verdadeira ameaça não eram uns aos outros, mas sim o equilíbrio que o conflito constante gerava no mundo. Juntos, eles se unirão em busca de um objetivo comum, restaurar a harmonia entre os reinos e acabar com as hostilidades que tanto os afligiam. Essa jornada seria repleta de desafios, pois enfrentariam não apenas os exércitos inimigos, mas também os próprios preconceitos e diferenças culturais que os separavam. No entanto, movidos pela esperança de um futuro melhor e inspirados pela visão de um mundo em paz, eles marcharam automaticamente em direção ao desconhecido, certos a superar todas as adversidades.
Nos confins da densa e impenetrável floresta que circundava Pirazzol, uma cidade envolta em mistérios e opressão, erguiam-se grandiosas muralhas de 100 metros, marcando o território desse reino distante, cuja história era forjada por 3 famílias fundadoras. Os Hopper, detentores do trono, compunham a família real. Eles eram guerreiros habilidosos, mestres em combate com espadas e arcos, cuja linhagem real remontava a séculos. Porém, a busca incessante pelo poder e a ganância cegamente corromperam a nobreza de seus ancestrais, convidados os governantes cruéis e tirânicos. Os Hopper humilhavam o povo, explorando-o e quase que os escravizando, visando apenas ao benefício próprio. Por trás da fachada imponente do palácio luxuoso, um segredo obscuro os mantinha no poder, controlando a mente dos habitantes e mantendo-os obedientes. Ao lado dos Hopper, outrora poderosos magos que eram o braço direito da realeza, estavam os Arvin. Essa família de magos possuía habilidades mágicas extraordinárias, controlando o fogo e até mesmo a magia ancestral da gravidade. Por séculos, eles foram os fiéis conselheiros dos reis e rainhas, mas, infelizmente, o poder mágico ancestral dos Arvin estava lentamente se extinguindo. Uma misteriosa e devastadora catástrofe mágica havia atingido seus espectadores, enfraquecendo-os gradualmente, deixando-os sem sua força antiga. Apenas alguns poucos vestígios de suas habilidades mágicas remanescentes os mantiveram na linhagem real, mas a magia que outrora os glorificava agora era apenas uma sombra do passado. E então, havia os Blackburn, ancestrais líderes do exército real. A família Blackburn era composta por lendários magos guerreiros, os mais temidos do mundo conhecidos. Eles dominaram diversas artes marciais, estratégias de combate e possuíam o poder de desferir poderosas descargas mágicas. Até o momento atual da história, eles só podiam usar magia de fogo com chamas negras, uma habilidade misteriosa que poucos entendiam completamente. Restavam apenas 3 anciões, um casal e seu filho, que mantinham viva a linhagem, embora seguindo quase extintos. Sua queda mágica era tanto uma maldição quanto uma bênção, pois os tornava menos vistos pela sede de poder dos Hopper. A família Blackburn é uma linhagem extraordinária, venerada e temida em todo o mundo por suas habilidades lendárias como magos guerreiros. Os Blackburnos são conhecidos não apenas por seu poder mágico impressionante, mas também por sua aparência notável, que é uma marca registrada de sua linhagem única. Seus traços físicos são verdadeiramente distintos e inigualáveis, e têm passados de geração em geração, tornando-os únicos no mundo com essas especificações. Homens e mulheres da família Blackburn possuem características notáveis. Seus cabelos são de um preto profundo, que brilham com reflexos azulados à luz, como se fossem a própria escuridão personificada. Seus olhos são tão negros quanto a meia-noite, profundamente misteriosos e penetrantes, parecendo conter segredos insondáveis. Sua pele é clara como a neve, dando um contraste impressionante com seus cabelos e olhos, e sua tez é suave e impecável. Além disso, os Blackburnos têm corpos que são verdadeiras obras de arte da natureza. Eles possuem uma figura esbelta e atlética, com músculos delicadamente esculpidos que refletem não apenas sua beleza física, mas também sua força interior. Seus movimentos são graciosos e confiantes, refletindo a harmonia entre sua aparência notável e suas habilidades profissionais. A beleza e o poder dos Blackburnos são lendários, e muitas vezes são vistos como a personificação da perfeição. Eles não apenas dominam as artes mágicas e as habilidades de combate, mas também carregam uma aura de mistério e majestade que os torna verdadeiramente únicos no mundo. A família Blackburn é uma linhagem que inspira admiração, respeito e, é claro, um certo grau de temor onde quer que seus membros se apliquem. Seu legado é uma história que ecoará pela eternidade. Nos campos de treinamento dos Blackburn, suas crianças estavam em um rigoroso regime de treinamento desde a tenra idade. A família via a necessidade de criar guerreiros poderosos para proteger Pirazzol do crescente ameaça que os rodeava. O treinamento incluía exercícios físicos intensos, aprendizado de artes marciais, aprimoramento de suas habilidades mágicas e desenvolvimento intelectual. As crianças passaram por provações difíceis, e muitas não conseguiram suportar o rigor do treinamento, sofreram em uma baixa taxa de sobrevivência. Os que resistiam se tornavam verdadeiros prodígios, prontos para subjugar centenas de guerreiros e monstros em batalhas. Assim,
As 3 famílias fundadoras de Pirazzol trilhavam caminhos distintos, cada uma enfrentando seus próprios desafios e segredos. Enquanto os Hopper mantinham o reino sob o jugo da tirania, os Arvin lutavam para preservar sua magia enfraquecida, e os Blackburn se empenhavam em treinar a próxima geração de guerreiros prodigiosos. No entanto, uma revolução se insinuava no horizonte. Os laços entre essas famílias e o destino do reino estavam prestes a serem forjados em um épico conflito de poder, tradição e sobrevivência. E em meio a esse cenário de intriga e segredos, heróis improváveis surgiriam para desafiar as trevas que assombravam Pirazzol. A história de Rei dos Reis, os prodígios, estava apenas começando, e seus rumores seriam certas escolhas e ações de seus personagens convidados. Nas fronteiras do Reino das Chamas Ardentes, Pirazzol, ergue-se uma vasta e imponente floresta, envolta em mistério e sombras. Seu nome, sussurrado entre os habitantes do reino, é temido e evocado com arrepios, a Floresta do Uivo Sombrio. Um lugar sinistro e enigmático, a floresta guarda segredos sombrios que poucos conseguem explorar. Reza a lenda que todos aqueles que ousam se aventurar em suas trocas nunca mais são vistos, seus rastros desligados da face da terra. Os rumores que ecoam nas tavernas e se tornam escuros são aterrorizantes, sussurros que falam de morte e desespero. Disse que os aventureiros que se embrenham na floresta encontram um destino sombrio, tornando-se mais uma vítima das criaturas que ali habitam. Por trás dessa cortina de medo e mentiras, um segredo perverso é mantido em sigilo pela cruel família Hopper, a realeza de Pirazzol. Aquilo que é visto como um destino fatal para os incautos, é na verdade, um cruel plano de manipulação. Os corajosos que se aventuram na Floresta do Uivo Sombrio são, na verdade, enviados pelo próprio rei, sem que saibam, como carne fresca para os descendentes dos lobisomens. São usados como uma macabra ração para saciar a fome insaciável das bestas que ali vagueiam. Essa horrível verdade é conhecida apenas pelo rei e seus mais leais conselheiros, que perpetuam essa mentira para manter o povo subjugado e temeroso. Cada novo grupo de aventureiros enviados para a floresta é sacrificado em nome do rei, suas vidas desprezadas em busca de manter a linhagem dos lobisomens saciados e afastar a verdade sobre a origem dessas criaturas. Enquanto os habitantes acreditam que a Floresta do Uivo Sombrio é habitada por seres misteriosos e letais, eles estão longe de imaginar a verdade perversa que se esconde por trás das árvores florestais. Nesse cenário de terapia e desespero, a coragem de alguns pode levar à descoberta dos horrores ocultos, enquanto outros preferem permanecer na segurança da obediência. O começo. Há muito tempo, nos primórdios do mundo, a família Blackburn ergueu-se como uma linhagem lendária no Reino das Chamas Ardentes, Pirazzol. Suas habilidades em artes marciais e magia de fogo com chamas negras eram incomparáveis, tornando-os os mais temidos guerreiros de todos os reinos. Por séculos, os Blackburn lideraram o exército real, garantindo a segurança e a supervisão do Pirazzol, mas sua força também incitava medo e desconfiança em outros reinos. A família real Hopper, por sua vez, ambicionava o poder absoluto e via nos Blackburn um obstáculo para seus planos de dominação. Temendo o poder dos magos guerreiros, a família Hopper travou em segredo contra os Blackburn, trair seus próprios aliados em uma intrincada teia de intrigas. Com habilidades políticas manipuladoras, eles convenceram os outros reinos de que os Blackburn representavam uma ameaça iminente ao equilíbrio de poder, ganhando apoio para uma empreitada contra eles. A guerra era inevitável. Todos os reinos, unidos pelo medo do poder dos Blackburn, tentaram-se contra essa família temida. O Reino dos Relâmpagos, o Reino Aquântico, o Reino da Terra e do Céu, o Reino dos Ferreiros Anões, o Reino Luminar e até mesmo a capital imperial dos Reinos Unificados uniram suas forças para enfrentar os lendários magos guerreiros de Pirazzol. Os Blackburn resistiram com afinco e bravura, empregando suas habilidades de combate e estratégias mágicas. Cada membro da família valia por 100 guerreiros, mas estavam em transição numérica. A emoção dos reinos contra eles era interminável, e, gradualmente, a família experimentava grandes perdas. No entanto, eles não se renderam, lutando com coragem e coragem. Cada passo que os inimigos davam em direção à sua derrota custava caro. Apesar de suas proezas em batalha, a esmagadora superioridade numérica dos reinos unificados acabou prevalecendo. Os Blackburn foram cercados, forçados a recuar seus domínios em Pirazzol até. A batalha final foi feroz e sangrenta,
mas, em última instância, a família Blackburn foi derrotada. Restaram poucos sobreviventes, e a devastação era visível em todo o reino. A guerra chegou ao fim, a união dos reinos prevaleceu, mas no campo de batalha o mar de corpos era perturbador, a família Blackburn enfraqueceu sozinha todos os reinos, eles eram realmente poderosos. O legado dos Blackburn perdurou. Seus feitos corajosos e poderosos ficaram marcados na história, e, pelas gerações seguintes, o nome dos Blackburn seria sinônimo de temor e respeito. A família real Hopper, por outro lado, caiu ainda mais em descrédito por sua traição e ambição desmedida, tornando-se uma linhagem desprezada por outros reinos. Com o tempo, as histórias dos Blackburn se tornaram lendas, contadas em sussurros nas noites escuras e inspirando tanto quanto Cinto. Alguns acreditavam que os remanescentes de Blackburn ainda espreitavam nas sombras, buscando vingança contra aqueles que os haviam traído. Outros acreditavam que seu poder havia sido extinto, mas sua memória permanecia viva. Apesar da injustiça e da derrota, a família Blackburn não foi esquecida. Seu legado resistiu ao tempo, ecoando em cada reino e relembrando a todos que o poder, embora temido, também pode ser o catalisador de grandes mudanças. E, assim, a história dos Blackburn continuou, permeando os contos e lendas do mundo, deixando um legado eterno que transcendia os limites do tempo e da memória coletiva. Após uma terrível guerra que abalou Pirassol e os reinos vizinhos, um acordo tênue foi selado para encerrar o conflito. Os reinos prometeram ficar afastados de Pirassol, mas, em troca, os Hopper controlariam todo o povo do reino através de um poderoso feitiço de sangue. Esse feitiço, lançado por uma bruxa lendária da época, fez com que os súditos dos Hopper seguissem cegamente suas ordens, sem questionar ou resistir. E assim, os descendentes do reino cresceram sem saber nada do passado e viveram com um temor reverencial à família real. Os remanescentes da família Blackburn, apesar dos derrotados, permaneceram no reino, vivendo afastados e isolados, controlados também pelo mesmo feitiço de sangue imposto por Hopper. Eles chegaram-se sombras do que foram um dia, escondidos nas sombras da história e esquecidos pelo tempo. Um vilarejo próximo, conhecido como Arven, emergiu como o braço direito da realeza. Os Arven eram uma família de magos talentosos, possuindo habilidades poderosas de controle gravitacional e dominando magias de fogo destrutivas. Eles foram fundamentais na reconstrução do reino de Pirassol, ajudando os Hopper a erguer o reino do zero e erguendo muralhas imponentes em volta para proteger o povo e a família real dos inimigos que poderiam surgir novamente. Com o passar do tempo, a dinastia dos Hopper se consolidou no trono, e o feitiço de sangue foi transmitido através das gerações. Os súditos do reino nunca questionaram a autoridade real, e qualquer demonstração de resistência era arrebatada pelo poder mágico dos Hopper e dos Arven. A história da guerra contra os Blackburn se tornou uma lembrança distante e distorcida, envolta em mitos e lendas que serviram apenas para incutir medo e submissão no povo de Pirassol. Os Blackburn permaneciam ocultos, tentando sobreviver em um mundo onde sua própria existência era uma ameaça. Eles aprenderam a ocultar suas habilidades e identidades, vivendo nas sombras, esperando uma oportunidade para se libertar do jogo dos Hopper e dos Arven. Assim, a história de Pirassol permaneceu, com segredos enterrados sob a fachada de um reino controlado por magia e tirania. Os nomes dos Blackburn permaneceram no anonimato, enquanto os Hopper governavam com punho de ferro e os Arven eram os executores de sua vontade. A verdadeira história do passado aguardava o momento certo para emergir das sombras e trazer luz à escuridão que encobria o reino de Pirassol. O segredo oculto dos Hopper era de fato surpreendente e sombrio. Por trás da fachada da família real composta por excelentes guerreiros, havia uma linhagem de seres assustadores, os lobisomens. Aqueles mais próximos da linhagem real possuíam um controle excepcional sobre sua condição de lobisomem, sendo capazes de evitar a transformação e viver como seres humanos. No entanto, as ramificações mais distantes da família não tinham esse controle, e após a adolescência, suas transformações em lobisomens eram permanentes. O domínio sobre a condição de lobisomem era um segredo bem guardado por Hopper, pois temiam que a verdade os tornasse relativamente e os desestabilizasse no poder. Aqueles que se transformaram completamente após a adolescência eram considerados uma ameaça para a família real e para a segurança do reino. Assim, os Hopper, sem piedade, os baniam,
enviando-os para as florestas perigosas além das muralhas, onde ficavam abandonados à própria sorte. Essa prática cruel era mantida em segredo, e poucos no reino conheciam a verdade sobre a natureza oculta dos Hopper. O povo não tinha conhecimento de que seus governantes eram lobisomens, e, em vez disso, acreditavam que era o talento excepcional dos Hopper em combate que garantia seu domínio sobre o reino. A situação criava uma tensão constante dentro da própria família real. Aqueles que possuíam o controle sobre sua transformação viviam com medo de serem descobertos, enquanto os membros protegidos pela maldição viviam no exílio, buscando sobreviver nas florestas perigosas além das muralhas de Pyrazol. A resistência, que cresceu em segredo, estava determinada a descobrir a verdade e expor os Hopper perante o povo. Afinal, o conhecimento do verdadeiro segredo poderia minar a base de poder dos Hopper e permitir que o reino se libertasse do jugo tirânico dessa linhagem real. No entanto, a tarefa não seria fácil, pois os Hopper eram guerreiros formidáveis e mostraram estabelecer uma rede de lealdade e medo que mantinha o povo sob controle. Assim, o destino do reino de Pyrazol estava prestes a ser decidido por aqueles que ousassem desafiar os Hopper e sua tirania. Com a obsessão pelo poder absoluto, os Hopper queriam eliminar todas as ameaças eminentes e potências próximas. Após pesquisar sobre os Arvin, descobriram algo de extrema importância, onde apenas membros puros sangue da família eram capazes de usar a magia gravitacional, que por si só é exatamente poderosa e perigosa, e temendo esse poder elaboraram uma terrível investida em segredo contra os Arvin.